Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a relação dos óleos essenciais, né, com a emoção. Primeiramente, meu nome é Nelise, né? Eu trabalho tanto com a cosmética natural quanto a estética, né? Fazendo os cosméticos naturais, atendendo de forma terapêutica e estética, né? Com produtos naturais e também faço treinamentos para pessoas que querem aprender a fazer cosméticos naturais. E eu vou deixar para vocês, né, o meu telefone, o meu Instagram, para vocês irem acompanhando, né? Sempre novidades do trabalho meu com óleo essencial, eu estou divulgando lá. E também sou consultora da Doterra, né? Também vendo os óleos essenciais. E eu vou falar para vocês o que são os óleos essenciais, que são compostos, né, a partir de plantas. Então, a planta ela pode ser extraída de um caule, de uma folha, de uma raiz, de uma flor. São diversas formas que você pode extrair, né, que é feito por um método de destilação, que acaba que consegue extrair uma quantidade de óleo e que precisa ter uma certa quantidade maior de produto para conseguir extrair. Então, o óleo essencial, por conta dessa forma de extração, né, que extrai na água em ebulição, e aí você separa o óleo ele é muito volátil, né, bem diferente do óleo vegetal, que é um óleo mais oleoso, que a gente vê que brilha, né, quando a gente coloca. O óleo essencial, ele é um óleo puro, é a essência da planta. Então, por conta disso, ele é extremamente volátil, né? Você sente o aroma quando você abre a tampinha, né? De um óleo, você consegue sentir o aroma só ao abrir a tampa. Então, ele é muito fácil de evaporar e também muito fácil de penetrar na pele, né? Então, ele penetra nas células e vai ter a sua ação. Só para vocês terem uma noção, uma gota do óleo de hortelã, por exemplo, corresponde a 28 xícaras de chá do hortelã. Então, a gente precisa tomar 28 xícaras para ter uma gota do óleo puro. Né? Então, a gota, ela... Tem uma pergunta aqui. A Larissa está conseguindo ouvir. Estão falando que não está conseguindo ouvir. Deixa eu ver. Você sabe, Larissa, onde que ela tem que apertar para ela conseguir? Eu acho que tem um lugar no cantinho, né? Tem que clicar no microfone em cima e ativar o som dele. Pede para ela olhar aí. Tem que apertar no microfone. Agora eu acho que deu certo, tá conectando o áudio. Ah, deu. Agora deu. Deu certo? Tá me escutando, Isabelle, agora? Ah, tô ouvindo sim. Tá bom. Como é que eu isso aqui? Eu perdi, eu nunca usei aqui. O Zoom? Tranquilo. Isso, pronto, acho que deu certo aqui. Tá, é só multar. Então, o óleo essencial, né? Então, ele vai ser volátil, ele vai penetrar com facilidade numa célula e ter sua ação terapêutica. E qualquer tipo de óleo, né? Cada óleo tem uma purificação diferente, né? No caso do hortelã, são 28 xícaras que a gente usa do hortelã para poder fazer, que acaba que o chá, ele é à base de água. Então, não é tão puro assim a quantidade que tem de hortelã naquela xícara. Então, a gente precisa de 28 para poder corresponder a uma gota. Acaba que outros óleos são mais fracos, né? O hortelã é o mais forte dos óleos que a gente tem. Tem alguns mais cítricos que são bem mais fracos. Então, vai de cada tipo de óleo para essa quantidade de gotas. E aí, como que é a forma de uso? A principal delas é aromática, né? Então, a forma inalatória, que a gente vai pingar na mão, o óleo puro. Nas outras regiões, a gente não pode pingar o óleo puro, somente na mão, porque é um pouco mais grossa essa pele, a pele da mão, então é um pouco mais resistente. Ou nos pés, na sola dos pés. Outra região, punho, pele, é muito perigoso a gente utilizar ele puro, então a gente tem que diluir. Então, na forma aromática, você pode pingar ele puro, ou no difusor,
ou na mão ou nos pés, na sola dos pés. Ou utilizar aqueles colarzinhos aromáticos também, você pinga uma gota e fica inalando durante o dia. O uso tópico já é a forma mais diluída. A gente vai diluir esse óleo em um óleo de coco, em um óleo vegetal, de óleo de semente de uva, óleo de amêndoas. Vai depender do uso que você vai utilizar. Se for, por exemplo, pés rachados, mão mais ressecada, lábios rachados, você pode utilizar o óleo de coco, que ele é bem hidratante, bem cicatrizante. Tem óleos mais secos, né, para quem tem pele mais oleosa e não quer utilizar um óleo que é muito pegajoso, então o óleo de semente de uva, ele é muito bom para essa finalidade, porque você passa no punho, na mão, e ele absorve muito rápido na pele. E aí o tópico você vai fazer diluído. A diluição, se for usar facial, né, na pele, eu quero aplicar nessa região, nessa, para poder sentir o aroma, aí eu indico até, no máximo, 2%, para não causar nenhuma irritação na pele. Se for, por exemplo, em outra região, né, vai aplicar no punho, vai aplicar no pescoço, né, no corpo, no geral, pode usar até 5%, que é uma concentração segura, né? Essa questão de diluição a gente vai ver mais para frente. E aí a forma também de ingestão. Só que a ingestão é só um tipo de óleo, né, que é o da marca da doTERRA, que a gente indica, porque é um óleo que ele é o único que tem uma certificação de uma pureza, né? Então passa por vários testes, né? Todos os óleos, algumas marcas passam por testes, mas não é todo ano, não é todo lote, porque um lote ou outro pode modificar a questão do ativo, né? Às vezes, por exemplo, numa lavanda, tem vários tipos de compostos dentro dela. Às vezes, um lote ou outro pode ter maior quantidade de um produto do que do outro. Então, por isso que é sempre importante fazer o teste de pureza em todos os lotes. E a doTERRA faz isso, né? E por conta de fazer esse teste de pureza, e por conta da Anvisa ter aprovado a ingestão, a doTERRA é a única marca que você pode ingerir. Claro que também com cautela, né? A gente não vai ingerir o óleo puro também. A ingestão ela também tem que ser diluída. A maioria dilui em umas cápsulas, né? Coloca azeite de oliva e pinga uma gota. E utiliza cápsulas, como se fossem cápsulas mesmo de remédio, para quem não gosta de sentir o gosto do óleo. Também pingam na água, né? Para quem quer sentir o gosto do óleo. Então, alguns óleos essenciais também podem ser ingeridos, né? Não é todo o óleo que pode ser ingerido. Quando você entra no site da doTERRA, lá tem os símbolos, né? O símbolo que é para inalação, o símbolo para ingestão. Então, só quando está escrito ingestão que você pode ingerir. Tem alguns óleos que não podem. Então, para ingestão, somente essa marca. E a ingestão, né? A diferença dessas formas, né? Vai ser de diferentes finalidades, né? Depende para o que você quer tratar. Se for, por exemplo, uma doença física, né? Algo mais interno, algum problema intestinal, problema, né, no seu sistema digestório, algo mais interno, aí a digestão ela é recomendada. A questão cutânea é mais para alguma coisa local, né? Algum problema de pele, alguma dor na região local, algum problema na articulação. Aí o tratamento cutâneo, né, que é o tópico, é recomendado para esse caso. E inalatório é o efeito mais rápido que a gente tem, né? O ingestório acaba que ele vai ter que passar, por exemplo, pelo intestino, ser absorvido para depois entrar na corrente sanguínea. O inalatório é o mais rápido que a gente tem, porque ele vai passar por duas formas, né? Por conta de você, né, inalar, ele vai atingir tanto a parte nervosa nossa, né, o nosso cérebro, quanto também, né, por conta da respiração, também vai atingir nossa corrente sanguínea. Então, é um efeito imediato, né, que em torno de 1 a 2 minutos você já tem o efeito terapêutico do óleo essencial. Enquanto que a ingestão, por conta de passar no intestino, ter absorção, vai demorar em média de 1 a 2 horas. A cutânea também demora em torno de uns 10 a 15 minutos, é um pouquinho maior, porque tem a questão do produto que você passa na pele, né, até absorver, também demora um pouco, e nem todo óleo essencial é absorvido, né? Às vezes a gente não esfolia a nossa pele, tem mais dificuldade de absorver o produto, então o processo de permeação cutânea, né, para a gente absorver
pela nossa pele é um pouco mais difícil, dependendo, né, se a sua pele não estiver limpa, não estiver esfoliada, vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, o inalatório sempre é o principal recomendado, porque quando ele passa pelo sistema respiratório, ele vai atingir a corrente sanguínea, né, que ele vai para o nosso pulmão e vai atingir a corrente sanguínea depois ir para o corpo todo, né, da corrente sanguínea ele passa pelo corpo todo. E pode atingir também o olfato. Do olfato, ele vai para o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema nervoso, que tem a ver com essa questão de emoções, sentimentos, memórias. Então, por isso que tem muitos óleos essenciais que a gente às vezes inala e dá vontade de chorar, traz alguns tipos de emoção, traz uma lembrança, traz sentimentos. Então, o óleo essencial, ele tem essa função terapêutica. Por conta dessa conexão, né, com as plantas, tem toda essa questão energética, que ele vai te trazer um sentimento, vai te estimular uma emoção. Então, o inalatório é um dos melhores para esses casos, quando a gente quer trabalhar a questão emocional. Então, 80% dos nossos problemas que a gente tem físico, a maioria deles é questão emocional, né? Só se for uma questão de quando quebra a perna, tem uma lesão, algum problema de articulação, esses problemas mais físicos, é um problema que não é tão emocional. Mas já a questão dos nossos órgãos, a maioria deles está relacionado com o nosso emocional, né? Se a gente dá uma gastrite, se a gente dá uma dermatite, um problema intestinal, tudo isso vai ser envolvido com a questão emocional também. E como que vai ser? Então, sempre quando a gente começa a cair o cabelo, da dermatite, isso é algum momento, alguma questão emocional que está envolvida, que levou aquele problema físico. Então, quando a gente desenvolve um problema físico, muitas das vezes está relacionado a essa questão de ter algo interno, emocional, bloqueado. Né? Então, quando a gente nutre, né, nossas questões emocionais negativas, fica alimentando coisas que não são bons para a gente, né, de forma emocional, a gente vai gerando problemas físicos futuros, né? Não é porque eu fiquei com raiva uma vez que vai gerar um problema físico. É uma raiva, uma preocupação, é uma coisa que a gente vai alimentando ao longo do dia, ao longo dos anos, e isso vai levar a um problema físico. Então, é como se fosse a ponta do iceberg, né? Quando a gente vê a ponta do iceberg, é o problema físico, e lá no fundo, né, a base dele tem todas as questões emocionais que geraram aquele problema físico. E aí a gente tem que olhar para isso, para tratar, né, para resolver esse problema físico. Por isso que a gente, no tratamento de aromaterapia, a gente foca no todo. Então, a gente sempre tem no dia a dia, né, uma questão de tristeza, a gente às vezes fica entusiasmado, com medo, preocupado, então as emoções, elas estão à nossa volta, né? Então, são vários tipos de emocionais que a gente tem que ficar, observar, né, no dia a dia, quais são os emocionais que mais a gente nutre, a gente mais alimenta, e o que mais nos prejudica, né? Uma coisa é você ficar triste por algo que aconteceu, outra coisa é depois de passar 1 mês, 2 meses, você ainda ficar triste por aquilo, né? Você se alimentar daquilo e nutrir aquele sentimento negativo. Então, não tem problema a gente ficar com o emocional desregulado. O problema é só nutrir isso e todos os dias ficar se preocupando. Então, aqui eu vou trazer para vocês alguns específicos para cada tipo de emocional, e aí no final eu vou levar um para vocês para um equilíbrio emocional no geral, né, para ajudar durante o dia a dia. Então, a tristeza, né, ela é muito envolvida com a questão de luto, de perda. Então, quando a pessoa perde um parente, ou a pessoa que lamenta mesmo no dia a dia, ela fica com sentimentos negativos, pessimismo, qualquer coisa, né, a pessoa já fala que não vai dar certo, que não adianta, que não tem jeito, fica lamentando, né? Sempre reclamando de algo, e fica nutrindo aquilo, né? Aquela tristeza vai alimentando, vai nutrindo essa tristeza e vai gerar problemas futuros, né?
Então, os óleos que eu gosto muito de equilibrar essa parte da tristeza é principalmente o gerânio para as mulheres, né? Porque o gerânio, ele é um óleo feminino, ele é um óleo indicado para essa questão de regulação emocional, né? Ele regula, equilibra o efeito emocional nosso, né? O cipreste também, mas o gerânio é mais indicado principalmente para as mulheres, porque ele traz essa sensação de alegria, né? Então, a pessoa que ela está lamentando, que ela está pessimista, o gerânio, ele vai ajudar a trazer essa alegria, a trazer esse ânimo de novo para a pessoa, né? Então, o gerânio principalmente, né? A bergamota, os cítricos, né? A bergamota é o principal para tristeza, mas qualquer cítrico, ele ajuda a elevar o humor, a trazer alegria. Então, a bergamota também eu gosto muito de trabalhar, principalmente para quem gosta mais dos cítricos, né? As pessoas não gostam de floral, então eu não costumo indicar, né, o gerânio, se caso a pessoa não gostar do floral, aí eu indico os cítricos. O cipreste também tem um cheirinho de mais de folha com cítrico junto. E aí eles vão ter esse efeito mesmo da pessoa desapegar, né? Porque uma pessoa que está lamentando, ela perdeu algo e ela fica apegada àquilo, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, perdeu um dinheiro, perdeu uma pessoa, e ela fica lá naquele luto, ela fica alimentando aquilo, né? Terminou um relacionamento. Então, é desapegar, é se livrar daquele sentimento ruim que a tristeza fica alimentando. Outro sentimento também que a maioria sente, né, principalmente agora na pandemia, que as pessoas ficam muito em casa, ficam inseguras, né, de querer sair para a rua, ficam com medo, né, de querer fazer alguma coisa, não tem vontade de fazer nada, né? Então, a insegurança leva a essa questão de má vontade, né, da falta de vontade de fazer as coisas, e também por conta do medo, né? Se essa insegurança ficar bem mais séria, né, passa a ser um medo, a pessoa começa a ter fobia, passa a ter crise de pânico. Então, a insegurança tem vários níveis, né? A gente tem que avaliar esses níveis para escolher os óleos. O principal que eu gosto muito de utilizar é a bergamota e lang-lang, né? Que eu estou expondo vários tipos de óleos. Então, não necessariamente esse também vai ser bom para você, né? Tem que avaliar cada caso, porque tanto a insegurança quanto qualquer emocional tem os seus níveis. E no caso da insegurança, né? Começa numa insegurança com medo de sair de casa e vai piorando, né? Cada vez mais. A pessoa vai ficando com medo de ter contato com as pessoas, né? Então, esses óleos, eles vão ajudar nessa questão. Eles vão tanto acalmar, né? Então, o ylang-ylang e a bergamota têm um efeito calmante, mas, ao mesmo tempo, vai deixar a pessoa equilibrada, né? Eles não são para acelerar, não são aqueles tipos de óleos que aceleram, que estimulam. Não seria nesse sentido, seria no sentido de apaziguamento, vai acalmar a pessoa, vai deixar a pessoa mais tranquila com o que está acontecendo na atualidade, então vai acalmar essa sensação de inquietação, mas também vai ajudar a estimular, né, dar uma melhorada assim, no humor da pessoa, vai dar mais coragem, mais confiança. Então, o ylang-ylang, ele é muito usado para essa parte, principalmente da autoestima, para dar mais coragem, mais segurança, estimula também a questão do poder pessoal, né? São plantas da cor amarela, né? Bergamota, ylang-ylang, na doTERRA eles colocam azul, só que ylang-ylang, a flor dela é amarela. Então, todos os amarelos, eles estimulam, são óleos que ajudam muito no plexo solar, né? Não sei se vocês conhecem muito sobre os chakras, mas a gente tem vários pontos energéticos e esse é o principal para equilibrar um ponto energético que tem a ver com a parte do poder pessoal, da sua identidade. Então, quando a pessoa ela tem segurança no que ela quer, tem confiança em si mesma, no que ela quer, no que ela escolheu, na sua opinião, ela não tem medo, ela não tem falta de vontade, ela não tem segurança, ela vai atrás do que ela quer. Né? Então, os dois, eles são muito bons para essa parte,
para dar mais confiança, para dar mais segurança para o que ela quer, para despertar essa vontade. Outro tipo de emocional também muito comum é preocupação, né? Que é o excesso de se preocupar com pessoas, o excesso de proteção, né? De possessividade também. É um tipo de emocional que leva à questão de ansiedade, desorientação. Então, esse tipo de emocional eu gosto muito de indicar óleos que vai ajudar também na ansiedade, principalmente. Pessoas que estão desorientadas no sentido de confusos, não sabe o que faz da vida e fica preocupado, né? A maioria, por exemplo, quando se preocupa com a questão financeira, fica desorientado, não sabe o que faz, fica confuso. Ah, será que eu vou tentar isso? Como que eu vou pagar essa conta? Tem essa questão dessa confusão, né? Indecisão, então tá muito envolvido isso. E essa questão de ficar indeciso, de ficar pensando o que vai fazer da vida, de ficar desorientado, de ficar preocupado com essa questão, os olhos que ajudam na questão de decidir, de melhorar essa questão da preocupação, da ansiedade, são os óleos cítricos, né, principalmente a bergamota. A lavanda também ajuda, o hortelã, só que tem alguns óleos que são estimulatórios e outros que são sedativos, né? Então, na preocupação, tem dois tipos de formas, né, da gente analisar. Tem a pessoa que é muito preocupada e nisso ela fica ansiosa, quer tudo para ontem, né? Quer pagar aquela conta, quer resolver como que vai pagar aquela conta, então a pessoa fica ansiosa e estressada. Então a gente já precisa de um efeito mais calmante, mais sedativo. Então, até essas pessoas que são mais preocupadas têm mais dificuldade de dormir, né? Tem insônia, ficam impacientes porque não sabem, né? Ficam indecisos no que escolhe. Então, esse tipo de momento que a pessoa fica estressada, ansioso, hiperativo, a gente precisa ter um óleo que vai acalmar. E o óleo que acalma seria a bergamota, o cedro e a lavanda, né? São óleos calmantes, que eu gosto muito de indicar, principalmente a bergamota e a lavanda. Os óleos que são mais estimulatórios, então, por exemplo, a pessoa está preocupada, só que ela fica em letargia, né? É um tipo de preocupação que a pessoa ela tem conta para pagar, tem um monte de coisa para decidir, só que ela desiste, ela fica tão preocupada que ela se cansa e fica em letargia, ela não sabe, ela fica desanimada, não quer fazer as coisas, ela está preocupada, mas ela não consegue desenvolver, né? Ela não consegue decidir o que ela vai fazer, então ela fica parada, né? Não desenvolve. Então, os óleos que são estimulatórios, vai ser o hortelã-pimenta, canela e gengibre, que são óleos quentes, óleos que estimulam a pessoa. Então, tomar cuidado com isso, né? Se a pessoa ela tem insônia, estressado, e fica muito preocupada e não consegue dormir por conta disso, isso gera insônia, tem que ser óleos sedantes, né? Óleos que são mais calmantes. Já durante o dia a dia, a pessoa que está desanimada, está cansada e não consegue desenvolver nada, aí são óleos estimulantes. A questão da raiva, né? Então, a raiva é uma questão de irritabilidade, a pessoa explode por qualquer coisa, fica nervosa, não consegue se controlar. Também é um descontrole emocional, né? E o que a gente consegue tratar, né? A raiva acaba que a pessoa, ela pode ficar mal-humorada, descontrolada. E o óleo principal é a bergamota, né? E também os cítricos no geral. Grapefruit é um cítrico também, que eu gosto muito de indicar. São óleos que acalmam a pessoa, que às vezes a pessoa fica tão nervosa naquele momento, tão irritável que ela tem uma exaustão por conta disso, né? Ou às vezes ela se frustra porque teve uma expectativa de algo e se frustra por conta disso. Então, a bergamota dá esse otimismo, acalma, traz alegria para essa pessoa que está com irritabilidade. Então, o grapefruit também tem essa função de acalmar e elevar o humor também.
E também os energizantes e estimuladores. Esses já são óleos mais quentes, né? Óleos que estimulam para o dia a dia. Então, por exemplo, a pessoa às vezes está ansiosa, mas também tem uma depressão, fica desanimada, não tem energia para o dia, né? Então, não adianta às vezes a gente controlar o emocional, né? A pessoa não ficar preocupada, não ficar triste, né? Não equilibrar essa questão emocional, mas se ela está desanimada para o dia a dia, né? Não consegue ter iniciativa, não consegue fazer as coisas, não está entusiasmada. Então, a gente precisa também dar uma energia para a pessoa. Então, eu sempre gosto de associar um óleo que dá energia e um óleo que vai equilibrar a questão dos emocionais. E os óleos que são quentes, né, que estimulam, os cítricos no geral, né, principalmente a laranja selvagem. A laranja selvagem, ela ajuda muito nessa questão também da autoestima, de desenvolver essa parte do ânimo. O cravo, canela, alecrim, ylang-ylang, né, são todos estimulatórios. E observação também, quem for do grupo de hipertensivos, né, que tem pressão alta, não podem utilizar esses estimulatórios, que no caso é o ylang-ylang, o alecrim, a canela, o cravo e o gengibre também, que foi falado antes. Porque são óleos que estimulam demais, aumenta a circulação sanguínea, então pode gerar um efeito de aumentar a pressão, né? Então, a pessoa pode utilizar os cítricos, porque o cítrico ele não tem uma função de aumentar a circulação, ele tem um efeito de elevar a energia, mas sem alterar a circulação sanguínea. Então, se você tem uma pressão alta, você pode indicar para a pessoa um cítrico, né, um limão, uma laranja selvagem, grapefruit, uma bergamota, que eles são mais tranquilos para você utilizar. Então, eles ajudam a elevar o humor, a autoestima. Então, quando você está num dia desanimada, sem vontade de fazer as coisas, não consegue, né, dar aquela animada para o dia, você pode utilizar um cítrico associado a um estimulatório. Então, por exemplo, um cítrico. Vai bater nela de novo? Deixa eu só tirar aqui. De novo? Pode usar. Vou botar aqui. Não tá botando. Então, você pode utilizar uma laranja selvagem ou um limão e um grapefruit, né? Um cítrico associado com estimulante. Então, um alecrim, um ylang-ylang, uma canela. Vai depender do seu aroma, né? Eu sempre falo, tem vários tipos de óleos que você pode utilizar. Mas a sua escolha vai depender do aroma que você gosta mais, né? Não adianta eu colocar um cravo se você não gosta de um aroma muito picante. Então, eu gosto de associar um óleo que tenha a ver com essa questão da pessoa gostar desse aroma. Ylang-ylang, por exemplo, é mais doce, mais adocicado. E o alecrim, ele tem um aroma mais mentolado. A canela e o cravo tem um mais picante com um mais adocicado. E aí vai do que você gosta mais. Então, e tem esses reguladores emocionais para a mulher, né? Então, tem alguns óleos que são principalmente focados para essa questão emocional quando está em desequilíbrio relacionado ao hormônio, né? Então, quando está no período de TPM, quando está no início, né, menstrual, quando está na menopausa, nesses períodos de desequilíbrio hormonal, eu gosto muito de associar um óleo hormonal junto, né? Então, eu posso, por exemplo, escolher um cítrico, um estimulante e um para emocional feminino, né? Esses óleos, né, o gerânio e ylang-ylang, eles são principalmente para essa questão de ansiedade, né? Ajuda a regular, a baixar a ansiedade, também tem efeito antidepressivo e vai equilibrar a questão hormonal. Então, ele tem essa função de estabilidade emocional, além também de regular o libido, estimular.
E agora a gente vai para essa parte do blend, né, que é uma mistura de óleos essenciais. Então, você pode utilizar só um óleo ou você pode fazer um blend. Esse blend você pode usar frasquinhos, que são rolon, né? Então, você vai ter esse rolonzinho, vou pegar outro aqui. Você vai ter um rolon ou até mesmo um spray, né? E você vai aplicar na mão, no punho e inalar. São óleos que vão estar diluídos, né? Então, o blend a gente escolhe de 3 a 5 óleos, né? Que a gente quer misturar, né? Associar. E aí, a gente vai fazer para esse efeito de equilíbrio emocional. Aqui, no caso, vocês podem escolher, como eu falei antes, um cítrico e um adocicado, né? Eu gosto muito de usar o gerânio, a lavanda, né? São aromas mais florais. A maioria gosta bastante do cheiro, né? E associar com cítrico. Ou você pode, ao invés, né, de utilizar o mais floral, pode usar qualquer outros lá que eu citei anteriormente, né? Isso vai da sua questão emocional, né? Avaliar no dia a dia o que você mais está sentindo. Você está mais preocupada? Você está mais insegura, com medo? Você está mais triste, está lamentando a vida? Está com mais raiva? Qual o principal emocional que você sente todos os dias ou a maioria das vezes? Aí, depois de você avaliar isso, você vai pegar os óleos essenciais que estão associados a esse tipo de emocional. E aí, você vai pegar esse óleo e associar com um cítrico e um floral. Eu gosto sempre de adicionar um floral, porque os florais, eles são estimulantes e acalmantes ao mesmo tempo. Eles dão esse equilíbrio para a pessoa. A pessoa não fica nem tão estimulada, né? Porque, por exemplo, se a gente usar uma canela, um cravo, um gengibre, a pessoa vai ficar bem energizada, né? Ela vai querer fazer tudo, né? Ela vai acabar até ficando um pouco ansiosa. Se usar somente um estimulatório, né? E se eu usar, por exemplo, só um calmante? A pessoa vai ficar tão tranquila que às vezes ela vai ficar com sono, vai ficar desanimada. Então, tem que ficar atenta a isso, né? Se eu usar um muito estimulatório, vai estimular demais a pessoa, que vai dar uma ansiedade. E se eu acalmar demais essa pessoa, ela vai ficar querendo ficar com sono, vai ficar desanimada durante o dia. Então, eu não posso utilizar um óleo essencial só, né? Ou eu uso um para equilibrar essas emoções, né? Ou se eu usar um que estimula demais, eu tenho que usar um que também estimula menos para poder equilibrar, né? Então, por exemplo, se eu escolher uma canela, um cravo, um gengibre, que são mais estimulatórios, né? O alecrim, eu preciso ter outro para acalmar, para ter esse equilíbrio. Então, os principais que eu gosto muito para ter esse equilíbrio é o gerânio ou a lavanda. A lavanda, ela entra em quase todos os tipos de emocional, então por isso que às vezes eu gosto mais de utilizar ela, porque ela serve para quase todos os emocionais. E o gerânio por conta dessa questão do equilíbrio da mulher, né? Porque ele traz alegria, então eu gosto muito de utilizar o gerânio. Esse é o blend, né, que eu costumo utilizar em clínica, que é o gerânio, a lavanda, e eu escolho um cítrico. O principal que eu gosto muito de usar é o capim-limão, que é um cítrico até mais acessível, né, para quem quiser adquirir. E tem os outros, né, que eu falei anteriormente, a bergamota, o grapefruit também, que entra na maioria dos problemas emocionais, então ele também ajuda muito. Mas tudo isso vai depender de qual aroma que você gosta, e de qual problema emocional que você quer tratar. Aqui eu uso como um equilíbrio, para o equilíbrio emocional no geral, né? Principalmente a ansiedade. Porque o gerânio, se a pessoa está muito desanimada, está confusa no dia a dia, ele ajuda a trazer alegria, além de equilíbrio emocional feminino. A lavanda, para ansiedade, né? Ajuda a dar um equilíbrio também, ajuda a acalmar. O capim-limão, né? Eu quase não falei dele, mas eu gosto mais por conta do aroma. Às vezes nem todo mundo gosta do aroma da laranja, né? Então acaba que ele é um cítrico, mais difícil das pessoas não gostarem do cheiro, por isso que eu escolho ele. Mas por conta também de ter esse cheiro mais cítrico, também vai ajudar a estimular, elevar o humor, igual o grapefruit e a bergamota. Mas você pode escolher
entre esses outros, né? E não precisa usar todos, né? Você pode escolher de 2 a 5 óleos. Então, o que eu costumo fazer? Eu sempre vou respeitar a concentração. Então, aqui a gente tem 5 ml, né? Tem alguns vidrinhos que são maiores, de 10 ml. E aí eu utilizo esse de 5, com uma concentração de 5%, né? Então, como que faz esse cálculo? Eu faço o seguinte, eu pego, se esse daqui tem 5 ml, corresponde a 100%, né? Todo o volume do produto. 5% corresponde a X, então faço a regra de 3, né? E aí eu encontro que é 0,5. Só que isso tem ml, né? Eu preciso passar para gotas. E aí cada gota, né? Quando a gente tem 20 gotas, corresponde a 1 ml. Então, eu descubro quantas gotas tem 0,5, por exemplo. Né? Então, no geral, esse rolão de 5 ml, ele dá 5 gotas, né? E o de 10 ml, 10 gotas, para ficar numa concentração que não vai ser muito concentrado, não vai ficar muito forte, e também não vai ficar muito fraco, né? Para que você possa sentir o aroma. Eu gosto de indicar os rolãozinhos, mas tem pessoas que preferem colocar num frasco ou no conta-gota, né? Vai da forma que você preferir. O bom do rolão é que você pode colocar onde, né, só passar e utilizar. Como que você vai fazer? Você vai colocar o óleo vegetal nesse frasco de âmbar, que o âmbar conserva mais a questão do óleo essencial. Então, se, por exemplo, expor no sol, ou na luz, né, não vai oxidar, não vai perder as propriedades do óleo. Então, o âmbar, ele conserva mais, se caso expor ao sol. Então, eu sempre indico, né, usar o âmbar. E aí, eu vou escolher 5 gotas, né? Então, eu tenho aqui 5 gotas de óleo essencial. Se caso, por exemplo, você quiser mais de 5 óleos, 4 óleos, acaba que você vai usar uma gota só de cada um, né? Então, não compensa. Se for para esse frascozinho. Se for de 10 ml, compensa mais, né? Que aí você vai poder utilizar os óleos em maior quantidade. Porque acaba, se você utilizar uma gota de cada óleo, tem um óleo que vai sobressair, né? Por exemplo, o gerânio, ele é muito forte. Então, se você pingar o gerânio uma gota e dos outros uma gota, o cheiro vai ficar só o gerânio, né? Vai ser o principal. Então, eu gosto sempre de pegar o óleo que é mais fraco e pingar mais gotas do que o óleo que é mais forte, né? Por exemplo, dos que eu falei, os óleos que são mais fortes o cravo, a canela, o alecrim também tem um cheiro bem forte, o hortelã-pimenta. São aromas que pegam muito fácil se você pingar uma gota, por exemplo. O gerânio também, né, tem um cheiro forte. E os mais fracos são cítricos, então eu gosto sempre de pingar um pouco mais do cítrico do que do floral. O floral sempre tem um cheiro mais forte, né? O doce, né? Então, por exemplo, o ylang-ylang também tem um cheiro muito forte. Então, óleos essenciais florais e doces são muito mais fortes os aromas do que os aromas cítricos e amadeirados. Então, eu sempre indico pingar mais do cítrico e do amadeirado do que o floral e o doce. Então, aqui, por exemplo, se eu fosse escolher o gerânio, a lavanda e o capim-limão, o capim-limão também tem um cheiro um pouquinho mais forte do que os outros, né, que são de laranja. Por conta do cheiro do limão, ele fica um pouquinho mais forte. Os outros são mais fracos, né, então eu costumo pingar um pouquinho. Então, se eu tenho 5 gotas, né, eu iria usar um de gerânio, porque é um cheiro que sobressai muito fácil. Iria pingar 2, por exemplo, de capim-limão e 2 de lavanda, né? Ou um de gerânio, 2 de lavanda, 2 de grapefruit, ou 2 da bergamota. Isso pensando em 3, né? Se caso você escolher 2 óleos essenciais, você escolhe o óleo que mais sobressai, né? E pinga menos gotas. Então, como que eu vou fazer? Eu pingo os óleos da escolha, né? No caso aqui, vou pingar o gerânio. E aí eu posso também medindo. O bom de fazer um roll-on
é que depois eu posso colocar o rolon e sentir o aroma para ver se tá o aroma que me agrada. Porque lembrando também que os óleos essenciais, a mistura deles também vai alterar no aroma. Às vezes você vai esperar um aroma, mas vai ficar outro, né? Então, eu sempre recomendo pingar uma gota, né, por exemplo, do mais forte e 2 gotas dos mais fracos e ver como que tá. Se o gerânio ainda sobressair, pinga um pouquinho mais dos cítricos, né? Não, ou da lavanda, né? Não tem problema ultrapassar um pouco, né? Por exemplo, deu 6, 7, não tem problema se passar um pouquinho. Porque a lavanda, o capim-limão, eles são óleos muito tranquilos para trabalhar, não são óleos tão estimulantes. Então, não vai te causar uma reação se você passar 1 ou 2 gotas, né? E aí, eu vou pingar o capim-limão. E depois o da lavanda. E aí você pode usar sempre durante o dia a dia também, sempre que você sentir a necessidade, né? Então, o óleo diluído no rolon é bom porque você vai levar, né, na bolsa e você sempre vai aplicar. E aí, durante o dia a dia você pode usar, né? Acaba que quando a gente usa puro, você tem que levar o óleo na bolsa, ele pode esquentar, pode perder as propriedades, ou você tem que ficar pingando no difusor, né? Então, acaba que você tem essa dependência. Se ele tá num frasquinho, ele é mais fácil de levar. E é só aplicar na mão. Eu sempre gosto de falar para a pessoa fazer uma meditação, né? Então, quando for inalar, não só aplicar, inalar e pronto, né? Mas ter um momento para inalar. Fazer uma meditação, ou no momento de rezar, de oração, né? Você pode estar inalando junto o óleo. E é isso.